Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos chegando com mais um Leitura Dinâmica. Hoje com Paulo Henrique de Figueiredo, que vai falar de autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Livro que você encontra em mundomaior.com.br. Muito boa oportunidade, Paulo, de estarmos juntos aqui mais uma vez e para falar de autonomia, Paulo. Olá, Damião. Sempre bom estar com você. Obrigado pela oportunidade. Olá, amigas. Olá, amigos aí que nos acompanham, né? Vamos aqui falar sobre o livro. Fico muito feliz com a continuidade desse programa, Damião. É muito feliz o seu trabalho, a sua ideia, sua dedicação ao livro, né? O livro, ele é a base, né, a coluna vertebral da proposta espírita, né? Então é de grande importância esse programa. Parabéns por ele, viu? Fico muito feliz de ser escritor e poder estar aqui. Olha, Paulo, gratidão toda nossa, essa oportunidade, né? O Leitura Dinâmica começou fazendo apenas na rádio, hoje está aqui na rádio, na TV Mundo Maior, no YouTube, e toda a proposta é para a gente que possamos estar falando de livros. E hoje vamos destacar o livro aqui, Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo, Paulo. Isso, Damião. Esse livro, né, ele não é o mais recente, né? O mais recente é o Nem Céu, Nem Inferno, que eu fiz junto com o Lucas Sampaio, e que apresenta a adulteração que houve no livro Céu e Inferno e como que o livro original traz uma belíssima teoria moral, né? Muito diferente do que está contido no livro que foi alterado. Esse livro foi o mais recente. E ele complementa este aqui, né? Que é o Autonomia, né? E que vai falar das questões relacionadas ao espiritismo originalmente, como ele surgiu, né? E o que ocorreu com ele num desvio. Esse livro aqui, Damião, ele é um ponto, uma conclusão dos livros anteriores, né? E abre caminho para toda a pesquisa que a gente vem fazendo hoje, né? Isso por quê? Eu comecei o meu trabalho de pesquisa, e claro que ele foi inspirado nas gerações anteriores, né? Cito para você Herculano Pires, né? Jorge Rizzini, Hermínio Miranda, né? Toda a pesquisa do Chico Xavier, que são fundamentais, né? Na construção do entendimento do século pós-século XX do Espiritismo, né? Kardec que elaborou a doutrina no século XIX. Então, baseado nesses autores todos, eu percebi que nós precisaríamos compreender o significado do Espiritismo no século XIX e compreender como esses princípios, esses ensinamentos dos Espíritos fazem sentido no nosso século. Então, basicamente, todo o meu trabalho, né, que ainda continua, ele tem essa base. E a parte da recuperação do que foi o Espiritismo no século XIX envolve os dois primeiros livros, que é o livro Mesmer, que recupera a ciência do magnetismo animal, que é uma ciência irmã do Espiritismo, a base, né, da proposta do Espiritismo, e o segundo é o Revolução Espírita, que recupera as bases do que foi o Espiritismo proposto por Kardec. Então, esse livro Revolução Espírita, ele vai demonstrar que, na época de Kardec, o espiritualismo ele estava presente na ciência, na universidade. A ciência era dividida nas ciências naturais e as ciências morais, que, em francês, né, no português, seria ciências humanas. As ciências humanas eram baseadas na psicologia e eram espiritualistas.
Muito interessante isso, né? Você ia para a faculdade, aprender as ciências humanas e ia ter uma concepção de ser humano espiritualista, né? Era baseada na psicologia que iniciou com Mene de Bihan e que dizia assim: o ser humano é uma alma encarnada. O espiritismo vai trabalhar o espírito é a alma desencarnada. Então, o espiritismo completa a psicologia espiritualista do século XIX. Tudo isso eu resgatei no livro Revolução Espírita. E as consequências disso é que o espiritualismo racional, distinguindo, né, o que é alma, o que é corpo, difere da proposta do materialismo da igreja. Porque tanto a igreja quanto o materialismo confundem a alma com o corpo. Então, as sensações de dor e prazer fundamentariam a moral. Você foge daquilo que lhe traz dor e se aproxima do que traz prazer. Mas isso vai acabar gerando um controle externo, Damião, por castigo e recompensa. Isso configura a moral que é conhecida como heterônoma. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma moral que não fundamenta, né, nesses conceitos opostos, dor e prazer. Olha só, Damião, o contrário de dor é prazer, não é? Sim, sim. Só que a moral não é fundamentada na dor e no prazer. A moral é fundamentada na felicidade, que é a sensação de ser útil. Agora veja só, qual é o oposto de felicidade? O oposto de felicidade. Não tem oposto, Damião. Ou seja, o mundo espiritual não é um mundo de opostos. É um mundo que você vai ter a felicidade quando se age no bem, que é o fundamento do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma harmonia, é uma plena harmonia, né? E o fundamento dessa harmonia é o bem. Esse bem está em Deus, de forma suprema, está em nós, de forma evolutiva. Então, o que é felicidade? É a sensação de evoluir no exercício do bem. E qual é o contrário dele? Não tem. O que existe é infelicidade. E o que é infelicidade? É não sentir a felicidade que você já conquistou. Então, infelicidade é o sofrimento moral do espírito que já tem a possibilidade de ser útil e não está fazendo uso disso. Isso é só no início. Depois ele aprende a relação direta entre ser útil e ser feliz. E ele passa a evoluir progressivamente no bem, né, pelo seu próprio desejo. Mas por que então Deus permite o mal? Ele não permite o mal, ele permite a escolha livre, o livre-arbítrio. Você pode fazer o bem ou você pode deixar de fazê-lo. E você tem a eternidade para agir no bem pelo seu próprio esforço. Então, essa moral, Damião, é uma moral que vai revolucionar o mundo. Porque ela não está baseada em competição. Ela está baseada em cooperação. Ela não está baseada na estrutura do mundo de você ter privilégios, elite e aqueles que obedecem. Ele é baseado na solidariedade universal. Todos os seres concorrem para a harmonia do bem. Essa visão, então, era a visão que estava lá na época de Kardec. Esse livro Autonomia, ele vai fazer o seguinte, então. Ele vai ter a primeira parte, os arquivos do Espiritismo. Nessa primeira parte, vai demonstrar toda a saga da gente recuperar a Gênese original, recuperar as cartas de Kardec. E, Damião, você viu isso tudo ocorrer, né? Nós participamos do ocorrendo, participamos. Né? Todos esses lançamentos, né? Estávamos juntos, né? Acompanhando todo esse trabalho, né, Paulo? A descoberta das cartas de Kardec lá junto ao Canuto, a descoberta da questão da Gênese com a Simone Privato. Então, essa primeira parte relata tudo isso, a recuperação da visão das propostas originais do Espiritismo, os documentos que demonstram isso. A parte segunda, então, ela tem um reflexo do livro Revolução e do livro Mesmer. Por quê? Mostra o quanto o Espiritismo ele se construiu como sendo um desenvolvimento tanto das teses do magnetismo, de Mesmer, quanto das teses das ciências filosóficas, né, e da psicologia espiritualista. E aí temos a segunda parte, que é o restabelecimento.
compreender exatamente o que é a proposta espírita, né? A ideia da autonomia e tudo isso. Por isso o nome do livro, Autonomia, né? E a terceira parte vai explicar como que nós perdemos isso, que seria o desvio. A terceira parte vai ser o desvio. Olha, tanto na França quanto no Espiritismo, nós tivemos um desvio do Espiritismo, que é uma proposta científica, Damião, mas ciência espiritualista. E ela foi desviada para o misticismo e para o dogma. E ambos, o misticismo e o dogma, giram em torno da heteronomia, da ideia de castigo e recompensa, ou seja, é uma falsa moral. O Espiritismo, então, foi encobertado pela falsa moral. E o livro quarto é um livro, que é a quarta parte, né? Ela é a renovação social, é quase a conclusão do livro. Os tempos estão chegados, o prelúdio da vitória, a terra será um mundo feliz. E esses 4 livros, né, eles homenageiam a estrutura do Livro dos Espíritos, né, que também é dividido em 4 livros. Por isso, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, sendo o quarto a renovação social, que é a conclusão também da obra, do livro A Gênese. A Gênese conclui com a renovação social. Então, esse livro aqui, ele espelha, né, ele não traz nenhuma informação própria do autor. Ele apenas relata, recupera os conceitos originais dos ensinamentos dos espíritos, né, mostrando, contextualizando isso no século XIX e mostrando que tem um valor gigantesco, né, para os nossos mundos atuais, nosso mundo atual, Daniel. Olha, conversamos com Paulo Henrique de Figueiredo, falando do livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, que você encontra em mundomaior.com.br. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.